primeiro cruzado ainda estava vivo quando Conan encontrou o corpo sem cabeça, rezando diante da cruz. O sangue escorria pelas pedras da catedral, enquanto homens queimavam vivos, sem sequer gritar. E acima daquele reino amaldiçoado, os sinos continuavam tocando, mesmo não existindo mais ninguém vivo para tocá-los. A chuva caía pesada sobre as muralhas negras da fortaleza, enquanto o vento espalhava o cheiro de carne queimada pelas colinas das cruzadas. Corpos cobertos por armaduras enferrujadas estavam empilhados ao redor da catedral destruída, mas nenhum deles parecia realmente morto. Alguns ainda respiravam lentamente, outros rezavam com as entranhas abertas, e alguns apenas observavam o vazio com olhos apodrecidos, como homens que haviam permanecido vivos tempo demais. Conan puxou a espada devagar. O silêncio daquele reino era pior do que uma guerra. Nenhum pássaro, nenhum cavalo, nenhuma voz humana. Apenas os sinos. Os malditos sinos continuavam tocando acima da tempestade. O bárbaro atravessou os portões esmagados da cidade, enquanto tochas queimavam sozinhas pelas ruas, cobertas de cadáveres. Símbolos religiosos haviam sido riscados nas paredes com sangue seco, e cruzes gigantes estavam espalhadas pelas praças, como lápides de um império esquecido. Então, ele viu o primeiro deles, um cruzado gigantesco parado imóvel no meio da rua. A armadura branca estava completamente coberta de ferrugem e sangue endurecido. O homem segurava uma espada enorme apontada para o chão. O elmo escondia o rosto, mas alguma coisa respirava lá dentro. Conan percebeu aquilo imediatamente. O homem não estava guardando a cidade. A cidade estava guardando ele. O cruzado levantou lentamente a cabeça na direção do cimério, e então Conan ouviu choro, um som baixo, desesperado, vindo de dentro da armadura. A criatura avançou sem gritar. A espada colossal desceu como um machado de execução, esmagando pedras da rua enquanto Conan desviava por centímetros. O bárbaro golpeou o peito do cruzado com violência suficiente para cortar um homem ao meio, mas a armadura apenas abriu parcialmente. Não havia carne lá dentro. Somente dezenas de mãos humanas pressionadas umas contra as outras no interior da armadura, como pessoas tentando escapar de dentro daquele corpo impossível. O cruzado continuou atacando, mais rápido, mais brutal. Como um cadáver movido por ódio puro, Conan arrancou o elmo da criatura com um golpe brutal e recuou imediatamente. O rosto do homem havia sido costurado, olhos fechados, boca fechada, pele morta presa por fios negros. Mesmo assim, o som de choro continuava vindo de dentro dele. Conan atravessou a garganta do cruzado com a espada. A criatura caiu lentamente de joelhos e, antes de morrer, sussurrou: "Deus ainda está abaixo da igreja." O bárbaro observou o corpo tombar na lama enquanto os sinos continuavam ecoando pela cidade amaldiçoada. Então, ele olhou para a catedral no topo da colina, gigantesca, negra, construída como uma tumba para gigantes, e acima dela, cruzes queimavam em fogo vermelho. Conan já havia atravessado reinos destruídos, templos demoníacos e cidades devoradas pela peste. Mas havia alguma coisa naquele lugar que parecia mais antiga do que guerra, mais antiga do que religião, mais antiga do que os próprios homens. Conforme subia as escadarias da colina, ele começou a perceber os corpos presos nas muralhas. Centenas deles, empalados, mumificados, ainda usando armaduras de cruzados. E todos estavam virados na direção da igreja, como fiéis adorando algo escondido lá dentro. A porta principal da catedral estava aberta. Conan entrou. O cheiro era insuportável. Sangue, mofo, carne podre. Velas queimavam ao redor de fileiras intermináveis de cavaleiros ajoelhados diante do altar. Alguns estavam mortos havia décadas. Outros ainda respiravam lentamente.
Nenhum deles se movia. No centro da igreja existia um poço gigantesco aberto no chão. Escuro, profundo, sem fundo visível, e vindo lá de baixo, o bárbaro ouviu respiração, pesada, lenta, humana demais para ser um deus, antiga demais para ser um homem. Conan aproximou-se devagar enquanto os sinos tocavam cada vez mais forte acima da tempestade. Então uma voz ecoou da escuridão. Eles vieram buscando salvação. O bárbaro virou imediatamente. Um velho cruzado estava sentado próximo ao altar. A armadura dourada estava destruída pelo tempo e metade do rosto havia apodrecido completamente. Mesmo assim, os olhos ainda permaneciam vivos e carregavam medo. "Quem é você?" perguntou Conan. O homem demorou para responder. "Fui rei desta cidade, antes das cruzadas nos condenarem." O velho observou o poço. "Encontramos algo enterrado sob Jerusalém, algo que os homens chamaram de divino." O vento atravessou a igreja enquanto a tempestade rugia lá fora. O clero acreditou que aquilo nos daria vitória eterna. Então trouxeram a criatura para este reino. Conan apertou o punho da espada. "Criatura?" O velho começou a rir. Um riso cansado, quebrado. Ela prometia vida eterna, cura, salvação. Mas aquilo não era um deus. Os sinos tocaram mais forte. Era fome. Subitamente os cavaleiros ajoelhados começaram a se mover. Lentamente, como marionetes despertando depois de séculos. Armaduras rangeram, espadas deslizaram pelo chão de pedra, e um por um, todos viraram na direção de Conan. O bárbaro avançou primeiro, a espada atravessou o peito do cavaleiro mais próximo, espalhando ossos e sangue negro pelo altar. Outro cruzado atacou imediatamente, seguido por dezenas de outros. A igreja inteira despertou. O som de metal ecoou como uma guerra dentro da catedral. Conan esmagou um elmo com o punho, arrancou o braço de outro guerreiro, desviou de lanças, golpeou gargantas, mas os cruzados continuavam levantando, mesmo mutilados, mesmo destruídos, porque alguma coisa abaixo da igreja ainda os mantinha vivos. Então, o poço respirou novamente, dessa vez mais forte. O chão inteiro tremeu. Os cavaleiros pararam imediatamente. Todos se ajoelharam, até mesmo os mortos. E uma voz colossal ecoou das profundezas: "Tragam-me o bárbaro!" A escuridão começou a subir lentamente do poço como fumaça viva. Conan viu mãos surgindo primeiro, centenas delas. Depois rostos humanos fundidos uns aos outros. Depois corpos, milhares de corpos. Como um oceano de carne tentando formar um único Deus. O velho rei caiu de joelhos chorando. "Ele devorou nossas almas." A criatura continuava emergindo, gigantesca, coberta de rostos humanos vivos. Alguns gritavam, outros rezavam. Outros apenas observavam Conan em silêncio absoluto. O bárbaro sentiu algo raro. Medo. Não medo da morte, mas medo daquilo continuar existindo. A entidade abriu lentamente uma boca colossal no centro do próprio corpo e falou com milhares de vozes ao mesmo tempo. "Eu dei eternidade aos homens." Conan cuspiu sangue no chão. "Então deveria ter dado morte." A criatura rugiu. Os cruzados avançaram novamente. A batalha explodiu dentro da igreja. Conan atravessou dezenas deles enquanto o próprio chão começava a desmoronar sob o peso daquela monstruosidade viva. Colunas caíam, velas explodiam, o teto da catedral tremia enquanto o deus enterrado tentava emergir completamente. O bárbaro percebeu algo então. As correntes gigantescas presas ao fundo do poço. A criatura estava acorrentada, e os cruzados não eram soldados, eram carcereiros. Homens condenados a alimentar eternamente aquilo que haviam libertado. Conan avançou em direção ao altar, esmagando tudo pelo caminho. O velho rei gritou desesperado: "Não destrua as correntes!" Mas Conan já havia tomado sua decisão.
A espada do cimério atravessou a primeira corrente. O rugido da criatura sacudiu o reino inteiro. Outra corrente se partiu. Os cruzados começaram a gritar em pânico. Pela primeira vez, os mortos sentiram medo. Conan destruiu a última corrente. E então, tudo ficou em silêncio. A entidade observou o bárbaro por alguns segundos, como um deus encarando o homem que finalmente lhe dera liberdade. Então ela começou a subir, lentamente, gigantesca demais para existir. Os muros da catedral explodiram enquanto aquela massa infinita de carne e almas ascendia para o céu tempestuoso das cruzadas. Os cruzados correram desesperados. Alguns rezavam, outros imploravam, mas nenhum deles conseguia escapar, porque a criatura começou a devorá-los vivos, absorvendo armaduras, corpos, almas, como um inferno finalmente despertando. Conan saiu da igreja enquanto o reino inteiro era consumido atrás dele. As muralhas desmoronavam, as cruzes queimavam, os sinos finalmente pararam, e acima das tempestades, o Deus das cruzadas desapareceu na escuridão da noite. O bárbaro caminhou sozinho entre os cadáveres enquanto o fogo consumia o último império dos cruzados. Então, olhou uma última vez para a cidade amaldiçoada e compreendeu algo brutal. Homens nunca criam deuses. Homens apenas alimentam monstros antigos até começarem a chamá-los de sagrados. E naquele reino esquecido, a fé havia condenado mais homens do que qualquer guerra. Se você deseja atravessar mais reinos esquecidos, horrores proibidos e lendas amaldiçoadas da era iboriana, inscreva-se no canal, porque existem coisas muito piores esperando Conan além das muralhas do mundo conhecido.